Shalom, meu querido, minha querida, mais uma vez estamos assim falando de algo, de acontecimentos proféticos. Você sabe que eu tenho falado, né, tanto nesse vídeo aqui, quanto nesse outro vídeo aqui. Você vê que esses vídeos, né, são vídeos que têm falado sobre simbologias proféticas, sobre manifestações e sinais, e eu tenho advertido constantemente a importância de você estar atento, né, sobre o que está operando. Também disse para você, conversei aqui com você sobre a, que literalmente a Bíblia e Apocalipse, né, e outros livros como de Daniel, Ezequiel, tem coisas que são alegóricas, simbólicas, mas que manifestam resultados e ações tanto contemporâneo, né, da época da revelação que o profeta teve, né, quanto nos dias atuais, né? Então pode ser uma ação geográfica ou pode ser naquele momento para o pessoal da época deles, como também para a nossa geração, né? Então todas as alegorias, todas as coisas que foram reveladas da palavra de Deus tinha cunho simbólico com resultados proféticos. Então, muitas vezes a gente pode pegar simbologias naturais, não é, dentro da Bíblia, só que por detrás daquilo ali tem ações espirituais acontecendo, não é, como um ponto de conexão. Aqui atua-se ações espirituais ou físicas, nós observamos isso como algo físico, mas por detrás tem ações, né? Operações espirituais se movendo. Como, por exemplo, você vê os cordeiros, né? O cordeiro que era sacrificado simbolizando Jesus Cristo. E tem outras simbologias, porque eu não vou falar agora, porque tem um vídeo, né? Tem vídeos falando sobre isso aí. E um vídeo que eu lancei anteriormente, eu falei que será que Donald Trump pode ser uma simbologia, não é, profética de algo que nós estamos vendo literalmente, uma simbologia de cumprimento profético com ações espirituais? Será que o nome dele pode ser uma alegoria, uma simbologia de coisas que estão acontecendo no mundo espiritual e a gente está passando batido? Possa ser que sim, possa ser que não, não sei, mas nós precisamos estar com os ouvidos atentos para abrir né, o entendimento para essas coisas. Esse discernimento é importante para não sermos pegos de surpresa. Donald, governante mundial, Trump, trombeta, será que não pode ser uma simbologia ou algo que está prestes a acontecer ou que está acontecendo das trombetas soando? Foi isso que eu falei no vídeo anterior, né? E eu quero que você depois vá lá, assista lá o que eu falei. E agora, de repente, a gente vê dia 9 de outubro, a reconciliação, né? Você vê a reconciliação de paz, não é, desse homem, não é, trazendo a reconciliação de paz, não é, para Israel, com uma ação, né, uma seta predominante de alguma coisa que a própria Bíblia fala que iria acontecer nos últimos tempos. Então, dia 9 houve, não é, a concretização, né, do cessar-fogo entre Israel e Hamas. Você viu esse tratado de paz acontecendo aí. Depois você pesquise melhor. Mas quando foi dia 15, né, de outubro, agora nesse ano, né, dia 15, recentemente, o Papa recebe de presente um cavalo branco. Você vê que diversos comentários falam sobre isso, mas o cavalo branco, o Papa, você vê que ele é uma representação. Papa, né, é o maior líder religioso do mundo, né? O Papa hoje representa o maior líder religioso do mundo e ele recebe um cavalo branco. Interessante, né? Agora o mais interessante disso tudo
é que, além dele ser um líder religioso, ele recebe, né, um cavalo com o nome de Próton, né? Próton, ele que significa o primeiro ou o início, cavalo branco, primeiro início. Agora veja, o Papa, sendo o maior líder religioso do planeta, né? Ele recebe esse cavalo branco de um homem, né, que tem um aras, né? Recebe esse presente e eu não sei traduzir, assim, falar esse nome, porque é polonês. Esse nome eu não sei falar, mas o que eu vi é que, como você perceba, cavalo branco, representação simbólica na Bíblia, você vê lá em Apocalipse, já a gente fala sobre isso, mas primeiro vamos por etapa para você entender onde eu quero chegar. Esse Andrés Michal Sky, ele... Agora o interessante é que você deve entender aqui é que o nome desse homem que presenteou o Papa com o cavalo é um nome bem sugestivo, um nome simbólico. Para você ter uma ideia, Andrés significa André, que André era um dos apóstolos de Jesus Cristo. Agora, Michal Sky, né? É uma junção de duas palavras, Michal, Miguel, Sky, alguns falam, né, céu, mas é um sufixo do nome dele que é de, né? Miguel de quem, né? Miguel é a representação de um anjo. Então, um apóstolo que tem o André, que representa o apóstolo de Jesus, que o sobrenome é um anjo, um espírito ministrador guerreiro, Miguel, né? E Miguel, ele é de quem? Miguel é de Deus. Então, você faz uma junção, você pega, por exemplo, o nome de André, e então, quando você pega André e liga ele a um apóstolo, você liga três coisas interessantes aqui. Primeiro eu quero ler com você aqui um versículo bíblico, porque, olha, André foi que apresentou Jesus a Pedro. Foi André que apresentou Jesus a Pedro, né? Então, Jesus sendo a nossa pedra angular, o nosso alicerce, ele levantou Pedro para que, através dele, o evangelho fosse propagado. A Bíblia diz aqui em João capítulo 1, versículo 40 a 42, o seguinte: era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro ao seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Você vê que nesse versículo ele fala que o próprio André apresentou Jesus a Pedro, Pedro a Jesus, não é? Então ele é aquele intermediador, é aquele que leva não é? As coisas de Deus para a igreja, como uma resposta. André também, ele é um observador. Você lembra em João capítulo 6, versículo 8 e 9, você vai perceber nas multiplicações, a Bíblia diz o seguinte, olha só. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Ou seja, foi o próprio André que observou que o menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele é o observador. André também traz essa alegoria. Além de ser o intermediador, ele é o observador. E o terceiro ponto que André é aqui é intermediário do povo para com Jesus. Por quê? Porque em João capítulo 12, versículo 20 a 26, diz o seguinte: ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se-lhe a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe
foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Observe cuidadosamente aqui que André, ele foi o intermediário das nações, dos povos, para Cristo. Então, esse intermediário, esse ponto de contato em que deixa os povos em alerta, e André hoje, simbolizando esse homem que deu o cavalo branco, pode levar a gente a entender que é uma alegoria, uma simbologia para as nações, de que algo estava prestes a acontecer. Você vê que no dia 9, né, quando teve o cessar-fogo, né, você pode perceber um ato profético simbólico sobre a paz na terra. Agora, com essa manifestação desse presente do Papa do Cavalo Branco, né, Cavalo Branco, a Bíblia nos esclarece alguns pontos interessantes. O primeiro ponto aqui, esse ponto aqui que eu quero que você pegue, são simbólicos, alegóricos, mas que podem trazer para a gente uma advertência muito grande. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 6, versículo 2, o seguinte: e olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Veja, quando abriu-se os selos, havia 4 cavaleiros de Apocalipse. O primeiro era o cavalo branco, e o nome do cavalo que o Papa ganhou é o início, o primeiro, o início. O interessante é que o cavalo simboliza, por alguns teólogos, simboliza uma força militar. E branco, você sabe o que quer dizer paz. Uma força militar que veio trazer a paz. Agora, arco significa também, né, uma arma de longo alcance, não é isso? Lançar para longo alcance, e que você vê o alcance, né, lançado, né, de forma longínqua. A gente pode deduzir que esse arco pode ser uma alegoria até de um armamento que vai até algo distante. Digamos que hoje, claro que na época não tinha, mas digamos que hoje esse arco representasse aviões que jorram foguetes. Eu não estou dizendo que seja isso, mas pode parecer que esse arco simboliza isso. Tudo, essa arma, tudo para que houvesse paz. O cavaleiro veio para lançar armamentos para provocar paz. Paz no mundo. Então esse cavalo branco, esse cavaleiro, ele veio trazer uma paz momentânea, que não é aquele cavaleiro, né, que está lá em Apocalipse 19, se não me falha a memória, que a gente não vai ler agora, que representa o próprio Jesus. Esse foi o próprio Jesus que enviou para que acontecesse isso, uma paz, mas era uma paz simbólica, momentânea, não é? E a coroa? É que havia um governo sobre esse cavaleiro, um domínio sobre esse cavaleiro, e a Bíblia diz que ele saiu vitorioso e para vencer. E foi isso que aconteceu, se você observar que ultimamente, dia 9, houve um tratado de paz e foi necessário que usasse armas, foguetes, não é? Necessário que usasse um arco, um míssil, né? Um arco para lançar os mísseis que provocassem a paz no ambiente, e tudo isso pode ser um ato profético operando nos dias atuais. Eu falei tudo isso para te deixar com os olhos abertos, para que você fique ligado com as simbologias que estão acontecendo nesses últimos dias. Tem muitas outras coisas que a gente tem que falar, mas a gente sabe que o tempo é curto,
não dá para falar de tudo nos vídeos, né? Nos próximos vídeos lançaremos outros vídeos, mas eu espero que você tenha recebido e entendido, seus olhos sejam iluminados para esses últimos tempos. Que o Senhor continue te abençoando. Se você gostou desse vídeo, não esqueça comentar, compartilhar com as pessoas, curtir, seguir a gente, se inscrever no nosso canal, para que você receba em primeira mão mensagens, né? Nossas mensagens que vêm da palavra de Deus para sua edificação, prevenção, crescimento e avanço. Um abraço e até a próxima.